RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, a partir de agora, a edição 113 do RBV Agro no ar. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Obrigado pela companhia de cada um de vocês que estão sempre ligados no programa, nessa nossa conversa de todas as semanas. É isso aí, as notícias mais importantes do meio rural e que interessam também a quem mora na cidade. Alô, ouvintes da Rádio Tangará, da Rádio Videira, da Rádio Vitória e da Rádio Caçanjurê. E todos que nos acompanham pela internet, no YouTube e no Facebook. Curta, comente e compartilhe a live do nosso programa. Destaque do RBV Agro. Agricultores realizam trocas de sementes crioulas em encontro promovido pela Epagre. Santa Catarina adota medidas para coibir a venda irregular de defensivos agrícolas pela internet. Produtores investem na proteção de pomares de pêssego e prevêem safra recorde para este ano. Pesquisador avalia viagem técnica para a Califórnia, uma das regiões mais produtivas do agro no mundo. RBV Agro. Uma safra recorde, essa é a expectativa de produtores de pêssego em Tangará. Eles estão investindo em tecnologias para proteger os pomares contra adversidades do clima e esperam uma produção acima da média neste ano. Nessa época, com o calor dos últimos dias, a brotação do pêssego antecipou e tem variedades mais precoces que os pomares já saíram da flor e estão com pequenos frutos. A reportagem é de Angelina Siqueira. Produtores de pêssego da região estimam uma super safra para este ano de 2022. Aqui na propriedade do Guzato, com cerca de 2 hectares, estima-se uma colheita de 50 toneladas para mais. Para essa safra eu estou com aproximadamente 2 hectares de pêssego e meio hectare de nectarina. Tem uma expectativa de colheita aí de mais de 50 toneladas para mais. Esperar que não dê mais geada. Agora daqui para frente, que você pegar mais uma geada aí vai ser complicado. A expectativa de começo de colheita esse ano, eu acredito que seja começo de outubro. Aproximadamente de 15 a 20 dias adiantado todas as variedades de fruta. A nectarina também eu acredito que a partir do dia 15 de outubro já tem a nectarina também. E a do tarde vai ser lá para a época de começo de dezembro, final de novembro. Além de colorir as paisagens, o cultivo do pêssego exige muitos investimentos e cuidados especiais. Na propriedade do Darlon foram feitas melhorias como a cobertura anti-granizo e irrigação mecânica para garantir a melhor safra do fruto. Aqui no nosso sítio a gente trabalha com 5 variedades de pêssego, sendo eles Seleção Barbosa. A gente produz ele durante o mês de dezembro e janeiro, meados de janeiro. Pêssego Rubro Amur, ele produz no mês de novembro, e também com o Campai, produz no mês de novembro também. A expectativa desse ano é boa, o tempo correu bem e esperamos ter uma safra cheia esse ano, com bons frutos e uma qualidade de frutos também muito boa, né? A maioria dos pêssegos da região estão entrando na fase de ralheio, como é conhecida a técnica de retirada dos frutos mais fracos, a fim de não sobrecarregar os galhos, como explica Evandro. Nós começamos a fazer o ralheio agora a partir de segunda-feira. A nectarina tem super, tá cheia, ó. Tem que tirar 80% das frutas para ter um complemento. O pêssego já sofreu um pouquinho, já tem menos. Tem bastante pêssego adiantado, mas mesmo assim ainda vai ter que fazer o raleio normal. Os desafios são grandes, mas a esperança de uma colheita abundante é maior ainda. Na temporada 2020-2021, Santa Catarina, que é o terceiro maior produtor de pêssego no Brasil, produziu mais de 21.500 toneladas. Os municípios destaque na produção dessa fruta estão todos no meio-oeste, aqui no Vale do Rio do Peixe, sendo Tangará, Videira, Pinheiro Preto, Fraiburgo, Rio das Antas, Caçador e Arroio 30. Daqui a pouco, nos recados dos ouvintes e internautas que nos acompanham pela internet, quem nos acompanha vai ver belas imagens da florada do pêssego aqui na região. Agricultores estiveram reunidos no centro de treinamento da Epagre em Videira nesta semana. A conservação de sementes crioulas e sua utilização para o cultivo de plantas foi o tema do encontro, como relata o repórter Douglas Alves.
Foi realizado nesta última quarta-feira, dia 3, no Centro de Treinamento CETREV em Videira, o Encontro de Sementes Crioulas e Flores. Agricultores, guardiões de sementes, extensionistas da IPAGRE estiveram presentes falando um pouquinho sobre como é esse trabalho de cuidar e cultivar várias espécies de sementes, preservando-as para o futuro. Gerson Mauro Fertin, do interior de Frei Rogério, um dos guardiões de sementes, conta aí sobre essa atividade. É um compromisso que o ser humano tem que ter para futuras gerações, principalmente para mim que tenho essa preocupação já com 43 anos já de história cuidando de sementes. Se você não tiver o cuidado, quem vai ter? Nós recebemos de graça dos nossos avós, nossos pais que fizeram esse trabalho, mas infelizmente da forma que está sendo produzido hoje se perdeu a qualidade e a autonomia do agricultor. Quantas, mais ou menos, tipos de sementes, espécies de sementes o senhor já tem guardado? 300 é o que eu imagino, mas eu acho que já tem mais, né, dessas trocas que a gente faz, e aqui é um privilégio a gente estar participando. E eu converso neste momento também com um dos agricultores, Deodato Delfis, falando para nós sobre essa experiência, esse encontro. O que o senhor pode falar para nós sobre essa experiência? É muito bom. A gente pega sementes que às vezes a gente não tem lá na propriedade e leva para lá e traz também. Tenho lá os netos, eles estão com 9 anos, então eu estou incentivando eles para aprender, plantar, colher, agarrarem amor para essas sementes crioulas, né? Que são minhas agora e no futuro eu quero que seja deles. Conversamos com mais uma agricultora, Jéssica Grassi, também aqui de Videira, do interior de Videira, Passo da Felicidade. Como que começou essa vontade de cultivar essas sementes crioulas, fazer parte principalmente do futuro de outras gerações? Bom, a gente como mãe de família, a gente se preocupa com a alimentação dos filhos da gente, né? Até porque uma criança que cresce, né, no meio rural, né, que nem a gente, ele é mais feliz, né? A criança cresce livre, ela cresce mais forte, mais saudável, tem uma convivência diferente, né? O cultivar com a terra, o mexer com a terra, seria a melhor forma de manter tanto a parte física nossa como mental, né? Também conversamos com Márcia Froza Dreschmer, extensionista da IPAGRE. Quantos municípios estiveram participando desse dia especial, um encontro, né, regional de troca de sementes crioulas e de flores? Esse é um trabalho que a gente está fazendo há algum tempo já dentro da nossa regional de Videira, e que nos municípios as extensionistas já trabalham com as mulheres essa questão de guardar as sementes. O que a família produz para o seu próprio alimento, a preservação do meio ambiente onde eles vivem, a atividade da agricultura com plantas crioulas, ela requer um trabalho mais orgânico, né? E as agricultoras gostam muito da parte de flores. Os antigos já diziam, quando se trabalha o jardim e a horta, se trabalha com a alma, né? Aí as pessoas também têm essa questão das flores, e existem flores que você não encontra para comprar sementes ou mudas, você tem que ganhar de alguém, né? Ganhar da amiga, da vizinha, da comadre, da tia, e aí é um modo também de preservar algumas plantas que não são vendidas comercialmente, e que tem que trocar com alguém. É bem rico, hoje tem uma diversidade bem grande de variedades aqui, e são todas variedades antigas, né? Que alguém tem que plantar, tem que guardar a semente, tem que passar para mais alguém para não perder a espécie. O engenheiro agrônomo e pesquisador da IPAGRE, Leandro Ram, que atua na Estação Experimental de Caçador, fez uma viagem técnica para a Califórnia, uma das regiões mais produtivas do agro no mundo. Em entrevista ao RBV Agro, ele comentou sobre as características da produção do agro na região sul dos Estados Unidos. O estado de Califórnia é o maior produtor de frutas e hortaliças dos Estados Unidos. E aí a gente foi conhecer, né, tanto a parte de produção quanto a parte de pesquisa e extensão, que lá nos Estados Unidos é realizado pelas universidades, no campus de Davis, né, que faz a pesquisa. E dentro da própria universidade também eles têm a extensão. Então nós fomos conhecer parte dessas pesquisas que são realizadas com a produção de HF, né? Ver o que eles estão fazendo, de que modo eles estão levando essas informações aos produtores, e também conhecer como que os produtores estão se apoderando dessas informações para melhorar a produção de HF naquele estado, que, como eu comentei, já é forte. Nós estamos falando de uma região que tem uma agricultura de mais de 100 anos, né? Então, pequenas propriedades são poucas, são realmente grandes propriedades, e que usam
intensamente a mecanização. Eles têm muita dificuldade de mão de obra também, assim como nós temos, né? E aí a solução que eles viram foi a mecanização. Então, máquinas que fazem praticamente tudo, né? E a mão de obra são basicamente mexicanos, né? Que atravessam os Estados Unidos, vão trabalhar lá, mas a grande dificuldade deles é realmente mão de obra, o custo de mão de obra. A gente está fazendo umas contas lá com o pessoal, ela custa praticamente o dobro do que custa a nossa mão de obra. Então, em função dessa questão aí de dificuldade de mão de obra, porque o americano não trabalha com isso aí, nós estamos falando de uma região onde estão localizadas as grandes empresas da área de tecnologia do mundo, né? Estamos falando da região do Vale do Silício. Então o americano quer trabalhar com tecnologia, o filho do produtor, ele quer ir para o Vale do Silício. Então o produtor lá tem que trazer mão de obra de fora e ela custa muito cara. E aí a solução para eles foi a mecanização, a automação dos cultivos, evitar ao máximo o uso de mão de obra. Então acho que isso é algo assim que eu destacaria com uma grande diferença. Áreas grandes, extremamente mecanizadas e altíssima produtividade. Na ocasião foram discutidas futuras parcerias entre as universidades e instituições do agro da Califórnia com a EPAGRE e outras entidades catarinenses do agro aqui do estado. É isso aí. Hora do intervalo agora e na volta tem as interações através das mensagens enviadas pelos nossos ouvintes e internautas e os eventos do agro que movimentam a semana. E ainda o registro de como foi a festa do agricultor em Caçador na semana passada e medidas que estão sendo adotadas para coibir a venda irregular de defensivos agrícolas pela internet. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. Acompanhando as ações de seus associados e parceiros, confraternizando e oportunizando novas tecnologias e possibilidades. Cooperville, há mais de 50 anos, semeando união, colhendo importantes conquistas e aproximando pessoas. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta e vamos registrar as participações dos ouvintes e internautas do agro. O Benedito de Paula Teixeira, da linha Aliança, enviou fotos de um mogango de 11 quilos que ele colheu na semana passada. Quem não conhece, o mogango é uma espécie de abóbora. Um abraço pro seu Benedito, valeu pela audiência. E o Velton Fritzen enviou fotos e vídeos da florada do pêssego. Segundo ele, esse registro é do dia 24 de julho no pomar da família Nini e Linda Gusato, em Tangará. Um abraço, Velton. E lembra do Evandro, da reportagem do pêssego do bloco anterior? Ele também produz hortaliças e conta como está a atividade. As minhas verduras aqui, faz mais de 20 anos que nós plantamos verdura. 20 anos plantando no mesmo lugar. Com cuidado, sempre a dedicação para ter sempre uma salada de qualidade. E a safra tá boa, sempre quando o tempo ajuda, nós sempre temos uma salada bonita. Quando chove demais, meio fica feio, mas a gente dá um jeito. Quando choveu bastante ali, que teve uma época ali, uma chuvarada que passou de 200 milímetros de chuva ali em 2 dias, ali prejudicou muito. Agora, depois que passou aquela chuva, que retornando, plantemos de novo os canteiros e preparemos a terra. E adubemos bem e agora tá vindo bonita de novo.
Que beleza de produção, e como é bom uma saladinha bem fresquinha de alface, radite, rúcula e outras hortaliças, né? Nossa, é muito bom, Murilo. Dá aquele verdinho no prato assim, parece que fica até mais saboroso e fica realmente, né? Eu gosto bastante. Com azeite de oliva, com um pouquinho de vinagre. Sabe uma que eu gosto muito? Agrião. Eu também gosto de agrião. É uma delícia, né? E alface é a minha preferida. Envie você também fotos e vídeos para o nosso WhatsApp, que é o 99129-4258. 99129-4258. Anota aí. RBV Agro. O final de semana passado em Caçador foi marcado pela tradicional Festa do Agricultor, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar e as comunidades rurais. Vamos saber como foi? Você esteve por lá, né, Murilo? Sim, eu estive lá e conversei com muita gente. Acompanhe na reportagem. Depois de 2 anos, a tradicional Festa do Agricultor voltou a ser realizada em Caçador. O evento aconteceu neste domingo na comunidade São Francisco e reuniu cerca de 1.500 pessoas. A programação começou com os jogos do torneio de futebol, com 14 equipes de várias comunidades rurais. Alcides Paloski, da linha Carmo, ressalta que apesar das disputas, com troféu e tudo, o que vale é a diversão entre os amigos. Eu acho que é uma diversão, assim, no torneio dos colonos, fazer uma brincadeira aí. Pelo menos se não ganhar alguma coisa, pelo menos vem aí para comer uma carne, se divertir com os amigos, né? E a festa tá um dia bonito hoje, nós tudo tranquilo. Outro destaque da programação foi a tradicional missa em honra aos agricultores. Jusemar Marcansoni ajudou na parte musical da celebração e enfatiza que o homem do campo é sempre muito ligado à fé. Essa missa hoje foi muito importante e o pessoal está voltando com aquela vontade de novo depois da pandemia, né? E nossa comunidade está de parabéns aqui de acolher esse pessoal e a gente fica muito orgulhoso, né? De ser um agricultor, de estar produzindo alimentos para sustentar a nação, né? Isso é muito gratificante. Ulisses Bazejo, 85 anos, é agricultor aposentado. Hoje mora na cidade, mas sempre frequentou as festas e eventos das comunidades rurais. Eu parabenizo os agricultores, né, pelas festas. É uma tradição aqui do nosso lugar, né? Então tem que parabenizar o pessoal que trabalha. Todo mundo é espontâneo, uma comunidade ajuda a outra, né? E sai a dita festa. Marcelino Brusco, integrante da comissão organizadora, explica por que a Festa do Agricultor é sempre tão prestigiada. As comunidades do interior têm um bom acolhimento com o pessoal, com o público. E o pessoal da agricultura aqui a gente faz para uma diversão, uma confraternização entre nós, entre as equipes, o pessoal da cidade que vem nos prestigiar também. A gente está aqui mais trabalhando no futebol, mas pelo que a gente vê no entorno aqui a movimentação está boa, tanto no churrasco lá, pessoal da cozinha, então só agradecer ao público que está participando aqui. Na cozinha, destaque para as vendas de produtos e na churrasqueira, mais de 700 quilos de carne garantiram o almoço do público. Artêmio Bazejo foi quem comandou a equipe de assadores. Realmente, a carne tem que ser boa, né? Não tem muito segredo, né? Tem que se preparar com uma carne, uma quantia de carne já salgada no dia antes, daí tem que ter uma carne de reserva. E sendo que a gente já vê as previsões do tempo também para ver a quantia mais ou menos, que se o tempo é bom, a festa é grande, se o tempo é ruim já não tem. Então as previsões mais ou menos são essas aí. Carne garantida, mesas do pavilhão lotadas, teve gente que improvisou o local do almoço. O Mauro Spader, família e amigos aproveitaram a sombra de uma árvore. Para ele, o importante mesmo é participar da festa e se divertir entre os amigos. Esse movimento com os amigos aqui, claro, a gente quando podia jogava bola também, mas já estamos na fase adiantada da idade, estamos só nos veteranos agora, mas é prestigiar os amigos que estão aí e fazer uma parte do dia a dia aí da colonada que a gente tem visitado. E se não tem espaço no pavilhão, come embaixo da árvore. Aí, ó, olha que beleza. Tem que chegar cedo para garantir. Uma festa bem à vontade, com programação para toda a família e, o mais importante, para valorizar a nossa agricultura. Fui agricultor praticamente a vida toda, fui um pouco de caminhoneiro, fizemos um pouco de tudo, né? Mas graças a Deus temos vida, estamos vivendo até hoje, né? E qual é a mensagem para os que continuam hoje na agricultura que o senhor deixa? Que sejam animados, né? Que continuem, que sejam perseverantes na luta, né? Porque precisa, a agricultura é uma sobrevivência
do povo, né? Sem o homem do campo, a gente, né, o Brasil não vai adiante, né, diz outro. Temos que produzir, temos que trabalhar, cultivar. Continuem assim, perseverantes, com fé, com a esperança do próximo ano que dê uma boa safra, né? Que Deus nos abençoe sempre, né? Quem também realizou com sucesso a Festa do Agricultor foi o município de Macieira. O evento, na segunda edição, reuniu um grande público nos 2 dias de festa, sábado e domingo passado. A programação contou com um grande número de expositores, feira de gado, feira de artesanato e bailes com bandas tradicionais. Tudo de forma gratuita. Durante o domingo, além das exposições, a Prefeitura de Macieira promoveu uma celebração ecumênica na Igreja Matriz, bênção de caminhões e máquinas agrícolas, também almoço gratuito para a população e uma vasta programação artística. O prefeito de Macieira, Edgar Farinon, subiu ao palco na abertura da feira, parabenizou a CCO pela organização da festa e enalteceu os esforços dos servidores públicos do município para oferecer esta grande programação, este grande evento em comemoração ao Dia do Agricultor. Eventos do Agro. Nessa segunda-feira, dia 8 de agosto, o Escritório Municipal da Epagre de Caçador e a Gerência Regional de Videira realizam um evento para fruticultores. É uma reunião técnica com o tema Quebra de dormência em frutíferas de clima temperado, com o pesquisador José Luiz Petri, um dos nomes mais importantes da fruticultura no Brasil. Será às 10 horas da manhã na sala de reuniões da Cidasc, ao lado da Epagre. Para mais informações, o telefone é o 3561-6430. Também em Caçador e também nesta segunda-feira, dia 8, tem outro evento técnico para agricultores. Uma oficina sobre regulagem e calibração de pulverização tipo turboatomizador. Será no Centro Comunitário da linha São Francisco, às 2 horas da tarde, uma promoção aí da Epagre e do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E fechando os eventos da semana, na próxima quinta, dia 11, acontece em Iomerê a 12ª edição do Seminário do Leite. O evento será no Centro Comunitário das linhas Bride e Pascoal. O seminário terá como tema rentabilidade e resultados atuais da atividade leiteira à base de pasto em Santa Catarina. A palestra será ministrada pelo coordenador de pecuária da Epagre Regional de Videira, Cássio Marques de Valois. Após a palestra, haverá sorteio de brindes, seguido de um jantar aos participantes. A prefeita Luci Peretti diz que a produção leiteira está entre as principais fontes de renda dos produtores de Iomerê, tornando-se assim fundamental o apoio e o fomento da atividade. O seminário é uma realização da administração municipal de Iomerê com o apoio da Epagre local. Nosso próximo destaque: Santa Catarina adota medidas administrativas contra plataformas digitais e consumidores para coibir a venda irregular de defensivos agrícolas pela internet. A venda de agrotóxicos pela internet por meio de sites que comercializam diferentes produtos e de propagandas em redes sociais está na mira da Cidasc. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina também rastreia os compradores desses defensivos agrícolas. Pelo menos uma dezena de plataformas digitais já foram autuadas e outras mais recentes estão sendo monitoradas e logo também sofrerão medidas administrativas. Processo já encerrado contra uma das redes sociais, por exemplo, gerou multa de R$36 mil por apenas uma das propagandas irregulares de agrotóxico. De acordo com o engenheiro agrônomo Matheus Mazon Fraga, gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas da Cidasc, todos os envolvidos na transação comercial irregular pela internet são autuados. A gente tem ações contra as pessoas que vendem dentro dessas plataformas, ações contra as pessoas que adquirem utilizando essa plataforma e ações contra a própria plataforma. O que muda é que contra a plataforma a gente autua por propaganda irregular, ou seja, oferta irregular de agrotóxico. As pessoas que vendem, a gente autua por vender agrotóxico sem estar registrado junto à Cidasc, sem receituário agronômico, sem estar regularizado. E as pessoas que compram, por comprar agrotóxicos de estabelecimentos que não são registrados, ou de pessoas que não são registradas para isso, e por utilizar agrotóxicos sem
o receituário agronômico, que é o documento que autoriza o uso desses produtos. Então, todo mundo que é envolvido nessa transação acaba sendo responsabilizado de alguma forma, né? O rastreio dos compradores é feito com informações que as próprias plataformas repassam, como explica o gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas da SIDASC. A SIDASC consegue também acessar algumas informações dessas plataformas mediante alguns convênios que foram firmados com o governo federal e com outros estados também. Inclusive, nós conseguimos pegar aqui na região da Palhoça uma das pessoas que vendia o produto. Então, quando eu percebo que tem alguma pessoa de Santa Catarina ofertando, eles tiram do ar essa pessoa e nos passam as informações das vendas que essas pessoas fizeram. Passando essas informações, nós vamos atrás das pessoas que compraram e das pessoas que venderam. Então, se teve gente de Santa Catarina comprando, a gente acaba ficando sabendo. Né? Matheus Fraga alerta que, além de serem produtos perigosos e com uso exclusivo para a agricultura, os defensivos agrícolas pela internet podem ser, inclusive, falsificados. São produtos perigosos que, na verdade, trazem risco à saúde das pessoas que manipulam sem o conhecimento e sem os equipamentos necessários para isso, né? O agrotóxico é igual um remédio para tarja preta, só pode ser vendido por estabelecimentos, farmácias autorizados, com base numa receita. E quando tu oferta, tu estimula através da propaganda o acesso desses produtos por pessoas que não poderiam ter acesso a esses produtos, né? E a maioria ainda, assim, desses produtos que são comercializados nessas plataformas acabam indo parar na mão de consumidores que não são agricultores, que não deveriam estar utilizando esses produtos, né? São as donas de casa, os consumidores domésticos da cidade. Então, põe em risco, inclusive, a saúde da própria população, porque a população não sabe manejar esses produtos e acaba utilizando eles de forma irregular também. Um estabelecimento que quer comercializar agrotóxicos pela internet pode fazer, mas tem que estar registrado na cidade. Só pode ser feito mediante receituário agronômico, tem que apresentar informações para a cidade. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. Para fechar o RBV Agro de hoje, vamos falar sobre as araucárias. Depois da araucária superprodutiva de caçador, agora é o pinheiro recordista de Matos Costa e a araucária das pinhas gigantes de videira que serão estudadas pelos pesquisadores da Universidade do Paraná. Exatamente, com o objetivo de preservar essa árvore símbolo da nossa região e promover a cultura do pinhão como fonte de renda aos produtores rurais. Esse é o grande objetivo dos pesquisadores. Ramon Gabriel. A araucária da propriedade do seu Benjamin Bartolomeu, na linha Cambuim, interior de Videira, que produziu pinhas com 6,2 kg, contendo pinhões grandes e em quantidade acima do normal, será tema de pesquisa. O engenheiro florestal Valdeci Constantino e o paisagista e ambientalista Glaucon O'Rox possuem um trabalho que envolve a propagação vegetativa ou clonagem da araucária. Valdeci começou a estudar a espécie em 2013 durante seu doutorado na Universidade Federal do Paraná. Glaucon, que já foi diretor-presidente da Fundação João José Bigarella, FUNAB, atualmente é empresário e também se dedica às causas ambientais. O objetivo principal dos pesquisadores é selecionar plantas que produzem pinhões maiores e em grande quantidade para coletar material genético para clonagem. Mudas de araucárias enxertadas com esse tipo de material genético têm grande potencial para a produção comercial de pinhões, o que torna o plantio da araucária atrativo, visto que ainda há pouco interesse no plantio da araucária devido principalmente ao longo prazo que a espécie demora para iniciar a produção e pelas restrições legais de corte, por exemplo. De acordo com Valdeci, o primeiro passo será conhecer um pouco do histórico da araucária da propriedade do seu Bartolomeu. Serão avaliadas características como porte, sanidade, estimativa da idade, época que geralmente inicia a queda dos pinhões, tipo e tamanho do pinhão. Essas informações darão uma noção da variedade da araucária. Também precisarão confirmar as informações sobre o potencial produtivo. De posse dessas informações, será avaliada a possibilidade de escalada. E, se não houver risco, uma pessoa com conhecimento de escalada subirá até a região da ponta da árvore para verificar se a brotação é adequada para a coleta e enxertia imediata. Dependendo da situação, poderá ser necessária poda para estimular a brotação. Nesse caso, pode levar de 6 a 18 meses para que ocorra a formação de brotos novos. Uma nova escalada será necessária para coletar esses brotos. Depois de realizada a enxertia
enxertia e confirmado o pegamento, dependendo da quantidade de mudas produzidas, não será necessário retornar à planta matriz novamente. As plantas clonadas serão plantadas em jardim clonal para que então possam ser multiplicadas em larga escala. Somente depois disso serão oferecidas mudas aos interessados em adquirir os clones, que terão as mesmas características da planta do Sr. Bartolomeu. Se todo o processo for concluído com sucesso, as plantas originadas serão precoces, iniciarão a produção entre 6 e 8 anos, serão árvores de porte baixo e apresentarão boa produção de pinhões. De acordo com Valdeci, a araucária tema da reportagem tem características muito interessantes, como o tamanho das pinhas, a quantidade e o tamanho dos pinhões que produz, justificando a sua clonagem para a posterior multiplicação de plantas com as mesmas características, tornando-a disponível para outros produtores. Os pesquisadores já clonaram algumas matrizes de outras araucárias. Dentre elas está a recordista de produção de pinhões, que em 2021 produziu mais de 900 pinhas e está localizada na propriedade do Sr. Sérgio Jasquil, em Matos Costa. Os pesquisadores já possuem aproximadamente 160 clones dessa matriz e parte está em jardim clonal para que possam multiplicar ainda mais. A pesquisa com a propagação vegetativa por meio da técnica de enxertia em araucária já resultou em plantas que iniciaram a produção de pinhas por volta dos 6 anos e com porte baixo de aproximadamente 7 metros de altura. Como se trata de uma técnica recente, é preciso intensificar a seleção e clonagem de matrizes superprodutivas ou que produzem pinhões grandes e de diferentes variedades. Com esses materiais, será possível planejar o plantio escalonando a produção e ainda colocar na área as proporções adequadas de machos e fêmeas. Nesse caso, é importante tratar a araucária como se fosse uma espécie frutífera de interesse comercial, destinando a ela solo fértil, local aberto, a pleno sol e manejo adequado. Com essa técnica, é possível ter um plantio rentável por muitos anos, contribuindo com a preservação da espécie, justifica Valdeci. O RBV Agro fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, quem nos acompanha através do rádio, acesse também os nossos canais na internet, nas plataformas digitais, curta, compartilhe o nosso programa. É isso aí, o material tá lindo, várias matérias muito bem produzidas, então vai lá e vê esse conteúdo porque tá bom demais. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Bom final de semana, até a próxima. Tchau, obrigada. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.